Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Apocalipse de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Amigos e irmãos, esta é a quarta entrada que fazemos no livro das revelações de Jesus Cristo. Temos falado aos irmãos e às irmãs que este vídeo pode ser compartilhado como uma carta convite a todos os que tenham interesse em conhecer gratuitamente o que Deus nos entregou gratuitamente. Temos falado aos irmãos que é necessário que nos humilhemos diante de Deus para podermos compreender as Escrituras Sagradas. É necessário nós sabermos que aquilo que nos foi dado por revelação, quando Deus escolheu algumas pessoas específicas para que eles pudessem entrar em plena comunhão com Deus e receberem sonhos, visões, revelações e profecias. Temos falado aos irmãos e aos amigos que as Escrituras chegaram a nós porque Deus, além de revelar, também inspirou para que eles escrevessem. E a inspiração ela foi plena e verbal. Deus inspirou as ideias e as palavras. O texto chegou a nós por meio de traduções. Portanto, temos o dever, além do direito, de compararmos as traduções, porque para isso Deus estabeleceu na igreja profetas, pastores, evangelistas e doutores, homens que se dedicam ao estudo constante e permanente das Escrituras Sagradas. Diante dessa realidade, nós nos perguntamos o seguinte: e o que resta para nós que não somos profetas, portanto não recebemos revelações, que não fomos inspirados para escrever plenária e verbalmente? O que resta para nós que não somos doutores e não nos dedicamos ao estudo exaustivo das Escrituras? O que resta para nós? A iluminação de Deus. Graças ao bom Deus, temos a Escritura disponível a nós hoje pelos mais diversos meios, inclusive os meios eletrônicos, inclusive as páginas virtuais, inclusive as pocket bíblias, pequenas bíblias. Nós temos então a Bíblia acessível a nós, nas mais diferentes linguagens, versões, traduções e paráfrases. Você pode então baixar o aplicativo, instalá-lo em seu celular, no seu notebook, no seu tablet. Você pode levá-lo em áudio, em MP3. Você pode assisti-lo em MP4. Existe inclusive o web rádio que o dia inteiro ele faz a enunciação da palavra de Deus, lendo os textos conforme alguma tradução em português, inglês, espanhol, enfim, as mais diferentes. Tanto acesso à Bíblia, que é a palavra de Deus, nos coloca essa pergunta: mas eu não sou estudioso, eu sou um ouvinte. Amém. Deus precisa de ouvintes. Deus precisa de ouvintes. E um bom ouvinte. Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Na hora que você estiver ouvindo a palavra de Deus, seja ela cantada, recitada ou lida, saiba que naquele exato momento, o Espírito Santo, que é o autor de cada palavra das Escrituras Sagradas, estará perto de você, estará sobre você, estará em você, e ele vai efetuar uma obra milagrosa chamada iluminação do nosso entendimento. Saiba, irmãos e amigos, que muitos sábios e entendidos tropeçam nas Escrituras, porque Jesus disse: cuidam ter nelas a vida eterna, e elas testificam de Jesus. No entanto, sendo os principais construtores, tropeçam na principal pedra de esquina. Que isto significa? Que não basta o estudo, que não basta a meditação, que não basta conhecer os originais grego, hebraico e até o aramaico. Não bastam os seminários, não bastam os simpósios e nem fóruns. Nós somos dependentes exclusivos da iluminação de Deus em nosso entendimento. Porque a verdade de Deus pode se apresentar aos nossos olhos e nós não a enxergarmos.
O que vês? Vejo apenas uma vara de amendoeira. É o que está diante dos nossos olhos. Olhamos para a Bíblia. Sem iluminação de Deus, ela é apenas um livro, comum, como qualquer outro. São como palavras de profecia, ou melhor, de poesia, de história, arqueologia, ciência. Pode até ser um livro interessante e arcaico, mas não vai passar disso. Sem a iluminação de Deus, somos como Jeremias. O que vês, Jeremias? Vejo uma vara de amendoeira. Deus lhe diz: viste bem. Mas se Deus não der a iluminação, vai ser só uma vara de amendoeira. Quando Deus dá a iluminação, Ele diz: viste bem, porque eu velo pela minha palavra para a cumprir. Então você vai estar lendo a Escritura, ouvindo, cantando, recitando, meditando, na plena dependência de que Deus ilumine os olhos do seu entendimento. Então, a qualquer momento desse, pode acontecer com você como aconteceu com os reformadores. Martinho Lutero, por exemplo, que depois de tanto ensinar na carta aos Romanos a tantas pessoas durante tanto tempo, conversando e pensando, tropeçou em um versículo que lhe dizia: o meu justo viverá pela fé. A partir daí, os seus olhos foram iluminados e ele proclamou esta boa nova ao povo alemão e chegou até nós, a reforma protestante, já muito modificada em verdade, inclusive clamando por uma nova reforma. Mas este é outro assunto. Que Deus então nos ilumine os olhos do entendimento. Não nos descuremos de ler Mateus, Marcos, Lucas, João, Romanos, Coríntios, Tessalonicenses, até chegarmos no livro das Revelações, o livro do Apocalipse. A cada palavra que nós nos encontrarmos, peçamos a Deus: ilumina os olhos do meu entendimento, para que eu possa saber o que significa. Alguém vai te dizer: mas esta não é a palavra original. Este não é o sentido original. Ah, sábios e entendidos, calai-vos. Calai-vos. Se o próprio Espírito Santo está iluminando o coração de alguém para entender um texto em português, calai-vos. Não está nos originais, mas está no Espírito. E o Espírito, ele se sobrepõe à ciência. Aliás, a ciência incha. É o amor quem edifica. Então, que Deus, na sua piedade e graça, nos conceda compreendermos qual que é a sua vontade pelas Escrituras Sagradas. Que nos ilumine. Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Onde eu poderia me refugiar.